Tá começando o podcast oficial do Objetivo São Carlos. Eu sou seu professor e apresentador, Thiago Tolvo, e o tema de hoje é Redação no Enem. E para falar sobre isso, estamos aqui com ele, o especialista no assunto, Marcelo Dáurea, com mais de 35 anos de experiência em sala de aula, trabalhando com os principais vestibulares do país. Ele é formado em pedagogia e tem mestrado em letras pela Universidade... Unesp. Obrigado. Então, seja muito bem-vindo, professor Marcelo. Eu que agradeço o convite, é uma delícia estar aqui. Vamos conversar bastante sobre isso. Então, vamos lá. E aqui do meu lado estamos com ele, meu parceiro de sala de aula, né? Já ia falar parceiro das coisas. Meu parceiro de sala de aula também da área de literatura. Então vai ter muita coisa aí para falar. Thiago Pascoal. Exatamente, professor Marcelo, um prazer recebê-lo aqui. Mais uma honra também estar aqui para participar desse podcast, desse projeto do Colégio Objetivo, né? Obrigado, Objetivo! Obrigado, valeu, Objetivo. Estamos aqui para tocar uma prosa legal aí sobre redação. Vamos bater papo, tem muita coisa para conversar. Então vamos lá, Marcelo, eu espero que esse projeto ele alcance muitas pessoas e não só os nossos alunos, mas que ele consiga chegar aí para todo o país. Então, muitos alunos não conhecem você, não conhecem o professor Marcelo Dáurea. Então, o que você falaria para eles? Contaria um pouquinho da sua história. Por exemplo, por que a redação? Por que professor também? Ixi, é uma história bem comprida. Eu tava, né, o pessoal tava contando em off aqui, né, antes da gente começar, mas é uma história bem comprida. Eu fui... Com 17 anos, quando eu entrei aqui na USP, eu fui fazer engenharia mecânica, né? Nada a ver. Você é daqui de São Carlos? Não, eu sou de Votuporanga. Votuporanga. É lá... É logo aqui, não é? Não, é um pouco longe, mas tudo bem, é interior de São Paulo. Enfim, eu vim fazer faculdade aqui, engenharia, né? E aquela situação de mais dureza, precisava arrumar uma graninha, não sei o quê. E eu fui dar aula no caso, né? E como tinha muita concorrência, eu sempre gostava de português, eu prestei, né, monitoria para a língua portuguesa, que não era só redação ou gramática ou literatura. Peraí, por quê? Ixi. Não, peraí, você entrou em engenharia, eu acredito que você tinha uma facilidade em exatas, mas aí quando você foi dar monitoria num colégio, você escolheu a área de português? Então vamos lá, né? Fazer o divã aqui. Uhum. Eu acho que eu devia ter escolhido outra profissão, né? Quando eu prestei engenharia, acho que foi uma escolha muito errada. Já estava na dúvida desde aquele momento. É assim, é que lá vou eu vou contando aí, qualquer coisa vocês vão cortando vai à vontade, vai falando de outro assunto, porque é da vida só. Eu tive uma péssima professora de português. Eu adorava ler e escrever, e eu tinha uma professora muito ruim, né? E olha o impacto. A gente normalmente fala dos bons professores, que inspiram, né? Mas eu tenho uma história um pouco contrária. Eu tive uma professora, que óbvio não vou falar o nome, já falecida, inclusive, né? Mas de português muito ruim. Então o Michel fala que isso é... O Michel, inclusive, a gente entrevistou ele, professor de biologia, ele fala que isso é aprendizagem por trauma. Por trauma. Por trauma. Foi mais ou menos. Era isso. Eu era um jovem, né? Uma criança, adolescente, que adorava ler, adorava escrever, mas odiava português, né? E, em contrapartida, eu tive um professor de ciências maravilhoso e uma professora de matemática maravilhosa também. Então, eu peguei gosto demais pelas exatas, ciências de maneira geral, mas na minha casa, meu pai era professor de artes, minha mãe professora primária de geografia, né? Era muito de humanas. Nossa, a casa da humanas. A casa mais para humanas, né? Então eu tinha essa influência forte, mas na escola foi para outro lado. Quando chegou no ensino médio, né, que era o colegial, aí eu, por sorte, mudaram os professores, eu tive uma professora muito boa de português. E eu comecei... Aí foi a mudança. Aí eu comecei a gostar e comecei a ir bem. Então, quando eu cheguei no terceiro, eu ainda tinha aquela dúvida de humanas e exatas. Talvez, se eu voltasse no tempo, que não existe, né? Os físicos... Calma, não existe ainda. Ainda. Né? Eu voltar em mim mesmo, né, no tempo. Talvez eu escolhesse alguma coisa que juntasse humanas com exatas. Porque eu também gostava de exatas, né? Mas não tinha essa opção. Eu acabei indo para engenharia. Falou, vou fazer engenharia mesmo, vou ganhar dinheiro. Eu achava que ganhava dinheiro, né? Não imaginava. Enfim, mas aí eu comecei e fui para a área de humanas, né? De português, que eu também gostava, né? E eu aí acabei virando professor, né? A gente entra lá como monitor, muito novinho. Entrei com 17 anos. A primeira turma que eu dei foi num curso de aula, né? Foi num cursinho noturno. Todos os alunos eram mais velhos que eu. Aula, professor. Aula. Aos 17 anos, isso? Eu tinha 18. 18 mas anos. Mas era uma turma comecei assim também. Era um eu perguntei justamente por isso. Era um seminoite que só podia, no caso, né? Só vinha quem
só podia se matricular nessa turma quem trouxesse algum documento mostrando que era trabalhador, né? Porque era uma política. Nossa, então era um pessoal até bem mais velho que você. Eu era o mais novo da sala, não é ironia, você não é jeito de falava falar. A sua idade? Não precisava, eu acho, né? Porque quando eu comecei, todo mundo perguntava quantos anos você tem. Eu falava o suficiente. O suficiente. O suficiente pra estar aqui. A primeira vez, isso foi 5 anos depois, só pra contar a história. Isso não é quando eu comecei. 5 anos depois, eu fui dar aula no Objetivo. E quando eu cheguei pra dar aula na primeira vez, o inspetor de aluno perguntou cadê o uniforme, entendeu? Porque ele achou que eu era um aluno chegando pra ter aula. Isso aconteceu comigo. E eu falei, pô, o professor precisa de uniforme. Aí ele deixou eu entrar pela outra entrada, né? Mas foi diferente, né? Isso aconteceu. Eu tava... Deu sinal, deu intervalo. Aí eu fiquei na sala conversando com os alunos, tirando dúvida, coisa e tal. Aí foi a monitora do corredor, foi lá e falou... Pessoal, sai da sala agora! Aí eu virei e falou, é o professor, ele tá aqui. Foi a mesma situação. O meu foi quase isso, hein? Foi chegando e não deixando entrar, porque, né, parece aluno, você tá sem uniforme e aluno sem aluno, né? Não entra. E, enfim, né, mas isso foi 5 anos depois, tá? Só pra você entender. Já tava que com seus quando eu 20 e poucos anos. 21, né? 21 para 22. E foi, né, quando eu entrei no Objetivo pela primeira vez. Professorzão, né? Mesmo já. Aí era professor mesmo, aí eu já entrei em cursinho, terceiro. Mas foi isso, né? Aí foi seguindo a trajetória. Eu fui pra engenharia, eu não me identifiquei, mas eu não queria ser professor, eu tinha um certo trauma, achava que professor ia passar fome, que não tinha ia dar experiência certo. Em casa, né? Seus pais falando, não vira professor. O tempo todo, né? Até hoje minha mãe olha pra mim. Enfim, sei lá, né? Até hoje chega cutucando. Você não se arrepende, não? Nunca falou isso, mas enfim, talvez pense, né? Em todo caso, eu acabei, né? Indo para essa área mesmo e comecei a pegar gosto. Só que foi difícil eu assumir que eu ia ser professor. Parece assumir, sabe aquela coisa, né? Que é uma coisa errada. Então eu fui fazer direito, né? Então eu fazia engenharia, dava aula e fazia direito à noite. Aí eu fiz 1 ano de direito, até gostei, mas não segui. Aí eu fui fazer psicologia aqui na UFSCar, né? Eu tava precisando de um psicólogo, obviamente, né? E aí eu fui fazer psicologia. Acho que se eu fazer o curso fica mais barato. É aquele, né, adolescente, jovem e tal. Aí a psicologia eu fiz muito pouco, aí eu decidi vou ser professor. Aí eu radicalizei, né? Aí eu fui para pedagogia, né? Eu me arrependo um pouco, eu deveria ter feito letras. Letras direto, né? Mas aí eu fiz pedagogia, me formei, né, para ser professor Aí mesmo. você se formou? Aí me formei. Olha. Aí acabei, né, me formei em pedagogia, fui fazer o meu mestrado. Aí eu acabei o mestrado, aí eu caí numa certa encruzilhada da carreira, que eu poderia ter continuado, feito um doutorado e para a área mais acadêmica, mas foi nesse ano que eu abri minha escola de redação. E aí eu fui para uma outra vertente que não é ser tão acadêmica, ser professor de cursinho, né, trabalhar no ensino médio. E aí eu fiz essa opção, né? Essa acho que foi uma das conscientes que eu fiz. Eu podia, naquele momento da minha vida, eu era, né, relativamente novo, daria para ter ido para a área acadêmica. Falei, não, vou ficar, né, aqui nessa parte de vestibular e cursinho. A escola o Palavrizar? Palavrizar de redação, que só tem aqui em São Carlos? Não, a gente... Aqui é minha unidade, mas a gente tem unidades licenciadas. Então tem Virou Araras, Franca... Oi? Virou franquia? Ainda não. É como Objetivo, que não é uma franquia. É uma marca, é um licenciamento de marca. A gente vende material e se alguém tiver interesse, por favor, é só procurar o Palavrizar. Aqui a garrafinha, ó. Vão ficar bravos comigo, ó. Eu tô aqui do podcast do Objetivo fazendo jabada da minha escola. Mas é o nosso professor e é um excelente de um professor, então você pode. Tá bom. Essa parte depois corta. Mas vamos lá. Tá ótimo. Tá ótimo. E aí foi isso, né? Essa foi a minha história, assim, né? Desses percalços de não saber direito e acabei ficando nisso. E claro, depois continuei estudando, fiz um mestrado nisso, eu fiz mestrado quando começou o Enem. O primeiro Enem lá de 99, meu assunto era o Enem já em 99. 99. Você não tinha nascido, né, Tiago? Eu nasci em 97. 97. Eu tinha 2 aninhos. O primeiro Enem é 98. Meu mestrado é em cima desses primeiros Enems, né? E eu tava lá chorando. Pois é. Não, eu tava novinho ainda. Peraí, eu ainda tava na graduação, tava novinho. Então, olha só, você começou engenharia, mesmo assim, tava trabalhando com a parte de português. Isso. Dando aula já. Isso. Desistiu, foi fazer direito.
largou o direito, foi fazer pedagogia, aí se formou e depois fazer mestrado em letras e hoje é esse grande sucesso que a gente tem aí. Sucesso, então, crianças, não desistam dos seus sonhos. Pode largar a faculdade, sim. Tá apoiado. O professor Marcelo apoia. Escolha profissional, eu falo para os alunos. Eu conto essa história às vezes, quando entra nesse assunto, é difícil, né? A gente é muito inexperiente, a gente não sabe nada da vida e tem que tomar uma decisão por muito tempo, né? Então... Tem que fazer o que gosta. Essa foi minha história, né? Claro, quando eu falei se eu voltasse, talvez, hoje eu falaria, eu seria professor, mas talvez eu tivesse optado por uma carreira entre exatas e humanas, e talvez aí eu não tivesse desistido, porque com 17 anos era eu, né? Eu era essa pessoa de humanas com exatas, não era para ser só um deles, mas agora é mais humanas. Então é isso aí, Marcelo, agora só entrando um pouquinho no nosso tema, que é a redação do Enem, a tão temida, mas também para quem é bom na redação, né? É bom escrever um texto dissertativo, argumentativo, é uma maravilha, né? Eu queria começar com uma pergunta, por exemplo, a redação do Enem é só dissertativa ou argumentativa? Sempre. Tá no edital, sabe? O Thiago, ele é professor, ele é especialista em literatura. Exatamente. Então assim, professor de letras, se especializou em literatura... Tá bombando no assunto, ele vai saber de tudo. Já eu não sei nem o que é dissertativo e argumentativo. Então assim, começa. Vamos lá. Bom, vamos lá. É um estilo de texto e o estilo de texto do Enem é mais particular ainda. Eu costumo dizer que o gênero textual da redação do Enem deveria chamar dissertação Enem, entendeu? Porque ela é diferente, muito específica. Ela é muito específica, né? E eles fazem isso para ser passível de uma correção que tenha uma subjetividade mínima. Então, ela é muito engessada, ela tem uma estrutura muito rígida. Entendi. Né? Por exemplo, se um corretor corrige, o outro também é a mesma redação, tem muita divergência. Isso, para não ter. Tá? Não sei se você tem ideia, quantos corretores você acha que tem no Enem? Redação. São 2, se divergir muito... No total, no Brasil, quantos corretores o Enem precisa contratar por ano? Uma ordem de grandeza. Um monte. Eu gosto desse número. Alunos, na próxima prova de física, vocês escrevam quantos newtons? Um monte de newtons. Vários. Né? Vários newtons. Vai ser uma ótima resposta. Não façam isso, crianças. Vai ser maravilhoso, né? Muitos newtons, né? Um montão de newton. Não vai ser uma boa, não. Vários amperes, né? Vão ser boas respostas. Gente, anota, né? O Thiagão... E depois cobrem ele. Gente, na prova do Thiago, esse é um número preciso, beleza? Um monte de newtons. Um monte de newtons. Mas quanto vocês acham? Um chute aí, vai. Chute? Vai, Thiago, você que é da área. 6.000 corretores. Depende do ano, depende do número de inscritos, mas a ordem de grandeza é em torno de 5, 4 mil corretores. Um monte. Um monte desse número. Menos que o MOL. Menos que o MOL. Mas tem... assim, depende, né? Porque agora o Enem tem diminuído, tá? Em torno de 3 milhões ali de pessoas que fazem a redação. Olha o repertório do professor de redação. Falou do MOL, é que ele sabe o número de um MOL. A engenharia serviu pra alguma coisa. Uma coisa que ele passou, ele conseguiu ter passado todos esses cursos é repertório. Ele aprendeu um pouco de cada coisa. Vamos falar de MOL, redação, de Newton. Né? Então, pra redação isso é ótimo. Mas assim, tem muita gente, são 3 milhões. O Enem chegou a bater em 6 milhões de pessoas prestando. Tem que fazer 2 correções no mínimo. Então você pega esses 3 milhões e põe 6 milhões de correções. Fazer 6 milhões de correções em torno de 30 dias, nem é isso, né? É só fazer a conta. Cada corretor 100 por dia, você tem 30 dias, você tem 6 milhões de correções, você vai ter um número, né, que é grande. Mas nem todos fazem 100, tem muita redação que cai numa terceira correção. Sim. Então, esse número é em torno de 4 mil. Eu falo para os alunos, assim, 4 mil pessoas... Gente, é pegar um ginásio e lotar. É um ginásio, não cabe no teatro municipal, não cabe, né? São poucos lugares que caberia. Então, com esse número de corretores, você tem que ter uma correção muito rígida, muito padronizada. Você não pode abrir, né, para que haja uma ousadia, testar algo diferente. É muito diferente, por exemplo, de uma FUVEST. A FUVEST corrige as redações no mesmo prazo, mas você vai ter perto de 30 mil. É muito menos gente fazendo. 30 mil, ordem de grandeza para 3 milhões, né? A gente percebe a diferença, né? E aí...
banca da FUVEST tem, sei lá, 25, 30 corretores, cabe numa sala de aula. Sim. Então, eles conversam entre eles, então você tem mais espaço, porque se aparecer alguma coisa diferente, o aluno trouxer alguma coisa boa e diferente, né, vai haver espaço para isso ser avaliado e uma discussão boa, sim. Enfim. Então, há isso. No Enem, não. Então, a redação, em função do que é, né, ela tem que ser muito engessada. Então, tem algumas coisas ali que são muito marcadas. Então, todo ano, a gente sabe, isso está no manual, vai ser uma dissertação argumentativa, né, e tem que ter a parte propositiva. Eles exigem uma proposta de intervenção que vale 200 pontos dos 1000. Então, essa proposta de intervenção, só para a gente se situar, o que é essa proposta de intervenção? Eu vou um pouco antes para chegar nela, pode ser? Okay. Vamos lá. O Enem, ele sempre vai trazer como tema um problema. É um problema social. Às vezes ele não traz explicitamente o problema. Por exemplo... Mas é um problema social. Você vai transformar de alguma forma. Tá. Por exemplo, se cair a questão da água no Brasil. A água não é o problema, né? O problema é a falta de acesso à água limpa, tratada. Tá. Então vai ter sempre um problema ou explícito ou ali subjacente. Mais fácil de identificar, né? Por exemplo, a questão do registro civil. Ano passado, a hora que se lia coletâneas, ficava claro que o problema não é o registro, é a falta de registro. Mas tem sempre um problema ali. E diante desse problema, o aluno tem que conseguir fazer uma análise crítica. Basicamente, estou simplificando um pouco, tá? Mas basicamente é entender desse problema por que ele acontece, né? Quais as causas, o que o produz, eventualmente quais as consequências, né? Que isso gera, às vezes os dois, às vezes só focando nas consequências, às vezes só nas causas, mas fazer uma análise crítica, né? A partir disso e diante desse problema, depois de feito uma análise, fazer uma proposta de intervenção. A lógica disso, aí tem as vantagens da idade, né? Eu lembro quando o Enem surgiu. O que o Enem queria, né, era fazer com que os jovens não tivessem uma postura de só fazer crítica, né? A gente sabe o que é isso. Sei lá, escolha de camiseta dos alunos na escola, sabe? Aí vem aquele aluno e fala, eu não gostei dessa camiseta. Aí não só critique, dê uma solução. Exato. Você não gostou, o que você queria fazer então? Então o que você propõe, né? É aquela ideia, acho que vai um pouquinho da BNCC, se eu não estou enganado. Sim, está lá. Quando eu estava na faculdade, eu tive que ver esse negócio várias vezes, onde a gente não quer só criar um cidadão passivo na sociedade, exatamente, mas a gente quer criar um cidadão ativo, onde ele pode argumentar, ele pode moldar a sociedade na sua volta. Então é isso que o Enem ele quer. E, portanto, fica super coerente. Você traz um problema brasileiro, né? E o aluno tem que entender esse problema, é a parte crítica, e, a partir disso, fazer uma proposta para tentar minimizar, mitigar. Eu não falo resolver, porque em 30 linhas resolver um problema desse tamanho que a gente tem é difícil. Mas fazer uma proposta que seja viável, que pareça condizente ali com o que se argumentou para minimizar o problema. Então, a estrutura do Enem, ela acaba ficando engessada, né? Você vai ter sempre lá uma introdução em que você contextualiza e você problematiza, né? Você mostra o problema, que às vezes já é o próprio tema, sei lá, violência contra a mulher. O tema já é o problema, eu não preciso falar qual é o problema. Mas, por exemplo, no do ano passado, registro civil, eu vou problematizar, dizer que há pessoas que não têm acesso a esse registro, que ele é importante, e aí isso normalmente se faz no primeiro parágrafo, que é a introdução. Então, a introdução é quando eu estava estudando, lá no... 5 anos atrás? É muito novinho esse rapaz. Muito novinho esse rapaz. No ano passado, quando eu saí do ensino médio, eu lembro meu professor, ele falava... Vai ter na sua prova, na sua redação do Enem, lá nos textos onde você vai se basear, lá no finalzinho vai ter a proposta da redação. Sim. Vai estar até em negrito. Hoje eles tiraram o negrito. Eles tiraram? Mas está em... Não achar o tema... O Enem mudou muito da minha época pra cá. Não achar isso é muito amador, porque tá escrito depois da palavra tema, vem assim, fazer redação sobre o tema... 2 pontos... E aí vem entre aspas, mas antes era negrito mesmo. Pessoal, negrito, então se você não achou o tema, procura tema, 2 pontos, lá tá o tema. Isso, entre aspas, tá muito fácil achar. E esse tema... Aí eu lembro que o professor falava pra pegar esse tema e coloca na introdução, escreve só pra garantir pro corretor ler e você falar...
ah, não, esse menino ele não fugiu do tema. Isso é uma dica boa? Quase. Quase. A dica é que, assim, que você pegue o que eu chamo as palavras do tema. O Enem, como qualquer vestibular, isso é para todos, não gosta, por motivos meio óbvios, da cópia, né? Então, se você simplesmente copiar a frase e colocar tal qual ela apareceu, isso vai mostrar que você tem não é tão bom para transformar aquilo em seu, né? Incorporar aquilo no seu texto. Né? Então, as palavras do tema, eu espero que elas apareçam na introdução. Então, e costumam ser várias palavras. Mas, professor, uma dificuldade que eu vejo nos alunos é justamente encontrar no tema essas palavras-chave para poder desenvolver uma ideia. Porque, por exemplo, o Enem de 2015, né? A persistência da violência contra a mulher. Muitos fugiram do tema porque não levaram em consideração a palavra persistência, né? Então essa é uma dificuldade que eu vejo dos alunos justamente de encontrar essa palavra-chave e depois desenvolver toda a tese dentro desse circuito. Esse é um erro clássico, grave, né? Então, quem tá vendo aí, primeira coisa que eu falo para os alunos, eu insisto demais nisso, a hora que você lê o tema, caneta, vai fazendo bolinha nos temas, entendeu? Conta, tem 1, 2, 3, 4, quais são as palavras-chave, né? Quais são as palavras-chave? Os verbos, os substantivos, adjetivos, né? Não vai ser o de, o e, né? Mas qualquer outra palavra são palavras-chave. Faz a bolinha nessa, essas palavras precisam estar na minha redação. E o Enem, como eu digo isso, ele está cada vez mais conhecido, ainda bem, que bom. Sim, e as notas do Enem, por mais que as pessoas não... existe um senso comum, né? Mas as notas do Enem estão subindo, né? Elas não estão caindo de redação. Cada vez há mais pessoas com nota acima de 900. Olha, esse é um dado interessante. Esse é um dado que... Há uns 5 anos atrás, o percentual de alunos acima de 900 dificilmente chegava em 1%. Foi quando eu prestei. Você chegou no 900? Não cheguei no Então, não estava na estatística. Eu não estou na estatística. Era em torno de... chegava em 1,08, 1,2, era o número de pessoas acima de 900 na redação do Enem. Nesse último ano já está em torno de 4%. Né? Caramba! E eu acredito isso a internet, a fazer um podcast falando sobre redação, né? Esses conteúdos estão muito mais acessíveis. Acessibilidade. Muito, né? Então mesmo o aluno que não... que estuda numa escola com dificuldade, com professores que falam... enfim, a gente sabe da realidade do ensino. Se entra numa internet e procura um pouco, tem muita gente, né, ensinando a fazer essa redação. E tem muita gente boa, né? Tem os picaretas, mas tem muita gente boa também. Inclusive, tem um canal muito bom que eu gosto, é o canal do professor Marcelo Dáurea. Eu recomendo demais. Do curso Palavrizar. O canal dele é excelente. No YouTube, procura lá, Palavrizar, né? Tem vários vídeos. Enfim, mas, né? Tentando voltar ali no assunto. O ano passado, é uma briga, gato e rato. As notas médias, médias nem tanto, mas as notas altas, a quantidade de notas altas tem crescido. Aí o Enem corre meio atrás, porque eles não querem esse percentual, eles querem a curva de Gauss bonitinha, e para ter a curva bonitinha, você, né, não pode ter tantas notas altas, né? Então, eles correm atrás, né, para deixar mais difícil. E o ano passado o tema era invisibilidade, cidadania e o registro civil no Brasil. Então tinha, eu não lembro bem se a ordem era essa, mas era invisibilidade, uma palavra-chave, cidadania era outra, registro civil eu conto como uma só, e no Brasil, né? Então eles trouxeram todas essas palavras. De novo, o aluno não precisa copiar as palavras do tema, se não tem muitos recursos, melhor copiar do que deixar para fora, mas o ideal é que ele pegue essas palavras e construa uma frase dele, ou frases, né? Porque não precisam estar todas elas na mesma frase, mas que articule isso, né? Seria fazer o famoso brainstorm, né? Uma reunião de ideias em torno dessas palavras. Depois, né? E tenta principalmente ver a ligação entre elas, né? Porque eu acredito que, como eu diria, que essas palavras, quando são bem lidas, elas ajudam a criar um projeto de texto, né? Então, por exemplo, o registro civil, o problema, né, é a falta dele. A falta do registro civil produz invisibilidade e falta de acesso à cidadania. O tema era acesso à cidadania, estou lembrando as palavras agora. Então, nega o acesso à cidadania. E se o aluno entendeu isso, ele já consegue articular. Ele vai falar de registro, em um parágrafo ele articula com invisibilidade, e no outro ele articula com acesso à cidadania, ou nesse caso,
o não acesso à cidadania ou à cidadania plena, né? Que eram as palavras que eles deram. Então, trazer isso articulado é melhor que copiar. E aí, esses outros parágrafos... Então, o primeiro parágrafo a gente deixa para introdução. Introdução e o que se faz, né? Se problematiza e se traz as palavras do tema. Beleza. Para uma nota alta, é importante que o aluno demonstre que ele tem um projeto de texto, que ele não... O que é projeto? Você não vai sair colocando o que vem na cabeça aleatoriamente. Então, você parou para pensar e você definiu, eu vou falar, o tema é esse, então minha abordagem há um problema, falta de registro e, por exemplo, eu vou por consequência e consequência. Então, uma consequência é invisibilidade, então esse vai ser meu primeiro argumento. O segundo é cidadania. Claro que eu tenho que articular. E isso já está falando no desenvolvimento. Isso. Então, seriam, dois parágrafos de desenvolvimento. Falando de invisibilidade, outro de cidadania. No caso... Claro que ele tem que pensar também como juntar. Quer dizer, qual vem primeiro, de que maneira. E já colocar e problematizando. Isso. Então, normalmente o problema vai estar na introdução, qual é o problema, né? Palavras-chave e problematiza. E problematiza. O problema é tal. Isso, problema é tal. E depois, por que esse problema acontece? Teve muita gente que foi, por que não tem registro civil no Brasil? É essa a pergunta que tem que ser feita. Por quê? Porque não tem, não pode, entendeu? Porque sim, porque tem desigualdade. Não, tem que explicar isso direito, né? Então, eu posso falar que, por exemplo, e é gratuito o registro, então eu não posso falar que custa caro, entendeu? Não dá para ir por um argumento desse. Mas registro é em cartório, poxa, não são tantos, você não tem cartório normalmente em periferias, em zonas rurais mais distantes, e para fazer esse registro há um trabalho, nem todos têm a percepção clara da importância, né, do que significa o registro. Se então, colocar um argumento... seriam possíveis problemas. Se colocar um argumento que não é verdade. Igual esse você falou, porque é caro. Ou ferir os famosos direitos humanos. Então, são duas perguntas diferentes, né? Se você colocar algo que não é verdadeiro, mas... Eles só descontam? Vai pegar na coerência, né? Mas depende... Isso é um pouquinho mais complexo de falar, mas depende de quanto mentiroso tá bom? Muito descarado. Quanto uma mentira com cara de verdade pode passar. A gente tem que entender que são jovens, 17 anos, e que às vezes essa articulação não ficou perfeita. Dificilmente não. Jamais isso vai ser uma nota máxima, tá? O 1000 vai ser reservado, esse 1000, esse mentiroso não recebe, tá bom? Mas tem que ver quão grave. Esse que colocou que falta, não tem dinheiro, é caro, não sei, ele não vai tirar nota máxima, ele vai ser punido, mas não é uma punição. Mas foi um erro inocente ali na hora. Digamos que sim. Okay. Tá? Nada muito grave. Não é nada tão... Não façam isso, por favor. É um erro. Eu só estou dizendo que não tem erros piores que esse, né? Esse seria um erro. A questão dos direitos humanos é uma questão um pouco mais complicada, porque o Enem, até 4 anos atrás, né? Não é tão coincidência, até 4 anos atrás, ferir os direitos humanos anulava a redação. Aí entraram com recursos judiciais, dizendo que isso feria a liberdade de expressão, e hoje a pessoa que vai contra os direitos humanos não é mais anulado na redação. Mas eu nunca vi uma redação que argumente de maneira consistente contra direitos humanos, né? Eu acho difícil. Eu nunca vi essa redação. Todas as redações que eu vi contra direitos humanos tem uma argumentação sofrível, né? Eu não vi, pode ser que exista. Eu simplesmente não vi, né? Não sei se é possível isso. Se é possível, me mostra. Eu quero ver uma redação assim, porque cabeça de bacalhau, sabe aquela história? Deve ter, né? Em algum lugar deve existir. É triste, mas deve ter. Eu nunca vi uma bem feita que tira... Nota 1000 não existe, isso eu te garanto, tá? Porque... Fico feliz. Eu não leio todas, mas todas as publicadas eu leio, né? Por ano, esse ano foram 22 redações nota 1000. Foram publicadas 18, né? Então, essas 18, obviamente, assim que saíram, eu já li, né? Então, nenhuma delas fez isso. Tem mais 4 que não foram publicadas. Talvez, vai saber, né? Então, eu tenho medo de dizer não há, mas eu acho muito difícil, né? Que consiga... Eu acho que não tem. Tomara. Mas... Volta lá ainda ou não? Aí, voltando então, você estava falando a introdução, problematiza o tema. Aí você vai organizar o seu projeto. Você pode organizar por causas e consequências, ou consequências. São basicamente essas 3 estruturas, tá?
Às vezes é muito difícil, dá para fazer o que a gente chama de ressalva, contra-argumentação, é o por outro lado, né? Que você põe um lado e põe o outro, mas os temas do Enem normalmente não vão, né? Não permitem que se faça isso, né? Não é isso. Não é um dilema que você tem que escolher, né? Não é isso. Então é um problema. Qual a causa desse problema, ou qual a consequência, ou quais, né? No plural, causas, consequências. Escolha, porque provavelmente, né, você, uma pessoa mais bem instruída, vai conseguir pensar em, 5, 6 causas para um determinado problema, tem que fazer a opção, vou falar só dessas 2, vou falar dessas, não dá para pôr Deus e sua obra em 30 linhas, né? Então tem que fazer uma escolha, e no final, e é normalmente nesse lugar que aparece, lá na conclusão, fazer essa proposta que a gente começou ali na conversa, né? Uma proposta de tentar, né? Diante disso, falta registro por causa disso e daquilo, o que dá para fazer para tentar diminuir esse problema, minimizar, eventualmente resolver, mas normalmente minimizar. Só uma dúvida, no desenvolvimento tem um número máximo de parágrafos? Não, mas... Tem um número recomendado de parágrafos? O recomendado. A redação tem 30 linhas e eu acho muito difícil fazer com mais que 3 argumentos. 3 eu já acho difícil. Okay. Mais que 3 eu acho muito, muito difícil. O normal são 2, né? 2 argumentos. São 4 parágrafos. Se estiver muito inspirado, mete 3. Então, muito inspirado não. Muito consciente do que está fazendo. Muito conciso. Você conseguir falar tudo em... Eu acho O que é conciso, professor de português? Ser cada vez mais sintético, ser cada vez mais, assim, sucinto e rápido no assunto. É para isso que ele está aqui. Mas você ser completo e sucinto é difícil, né? Porque você tem que ser completo, você não pode também ser superficial. Então, se você só cita, você não aprofunda, você não discute, e não é a redação que a gente busca, né? Que os corretores buscam. Então, tem que achar esse meio termo. Então, o recomendado, não quer correr risco? 4 parágrafos, uma introdução, uma conclusão, 2 argumentos, lindeza, funciona, 777 linhas, tá? Coloca uns conectivos ali entre um parágrafo e outro. Esse é um critério de correção, né? Eu só sei... Não, eu sei os conectivos, mas eu sei um só pra conclusão. Sempre começava com em suma. Em suma. Achava bonito. É bonito. É verdade, o corretor olhava lá, via em suma, nem corrigia o resto. Lá, é 800. Até parece. Vai sonhando que é assim. Isso explica porque eu não tirei 800. Os conectivos têm que estar ali presentes. Aí tem os critérios, né? Então, o que eles vão olhar? Eles vão olhar na redação, são 5 critérios, são 5 aspectos. O primeiro é linguagem, então erros de português, obviamente, são importantes, né? Aí desconta a nota. Desconta a nota, e aí tem... depende do tipo de erro e da quantidade, né? Então, por exemplo, quem acha que acento é opcional vai ter problemas sérios, porque uma redação com... Eu falo erro, são desvios da norma padrão e tal. Quem tem ali, 10 a 15 erros, provavelmente já perdeu 80 pontos, né? Nossa. Mais que isso, né, pode ser mais... Aí vai indo... eu tô falando perder. Cada critério vale 200. Não tem um limite que fala... então se errar muito, aí perde 200. Mas depois dos erros, né? Então, assim, para nota máxima, você pode ter no máximo 2 erros na redação inteira. No máximo, tá? 2 erros de acento e gramatical. Quaisquer. Qualquer erro. Você teve um acento, uma vírgula e uma crase. São 3. Acento, uma vírgula e uma crase, são 3. Já perdeu 40 pontos. Não tira mais nota máxima. A redação nota 1000, ela é diferente. Dá para falar disso aí, né? Mais outro assunto. Deixa aí anotar, depois a gente conversa do 1000. Mas para nota 1000 é 0 erros. 0, nada. 0 erros. Nada errado, né? De português. Para ter uma nota 960, 80, dá para ter ali no máximo 2 erros, né? Mas depende dos erros. Há erros que são mais sérios, principalmente aqueles ligados à oralidade. Todo mundo acho que sabe que a gente escreve de um jeito e fala de outro. Então, quando você transpõe essa língua falada para escrita, tipo assim, vacilão, a casa vai cair para você, malandro, né? Na hora que você vai para um caminho desse, né? Aí a redação vai perder nota, né? E, obviamente... oralidade, isso é mais sério. Eu tive que fazer o caminho contrário. Porque eu gravo alguns... Antes eu gravava mais, eu fazia com podcast, eu gravava uns vídeos ensinando física e matemática. E aí a gente escreveu o roteiro. Aí tinha o teleprompter, onde a gente lia tudo, e a gente tinha que falar a linguagem
falada, a linguagem do jovem. Então, para escrever, passar de uma norma culta, tá certo isso? Para passar de uma norma culta, para ter que escrever de um jeito que a gente fala, também é muito difícil. Uma vez que você passa de um pro outro, é difícil. Agora, se você também tá acostumado a escrever do jeito que fala, aí também é um problema para ir pra norma culta. Não é o lugar, né? O que a gente diz como professor de linguagem é que há lugares, é igual roupa. Usar um biquíni tá errado? Onde? Entendeu? Depende do referente, né? Depende do referente. Você vai na festa de formatura de biquíni, não sei se é adequado. Mas ir pra praia de terno e gravata também não. Pois é, eu não iria na festa de formatura de biquíni. Que bom. Espero que lugar nenhum. Mas, enfim, mas fique à vontade, é um direito seu. Use as roupas que... Melhor não. Mas se quiser usar um biquíni, a gente não se importa, tá bom? Fica tranquilo, Tiagão. Mas é isso. Então, a linguagem é adequada. E é uma situação formal, é um concurso, é um vestibular. Então, linguagem formal ali, terno e gravata, né? Então, isso. nada de escrever receita de miojo, nada de escrever o hino do seu time, do coração, nada disso. Eu gosto dessa. Isso aí é uma outra coisa que mudaram. É até triste essa mudança, porque... Ixi, outro assunto. A gente perde os fios aí, ó, né? Você vai chamando aí, eu vou indo. O que aconteceu é que as redações, elas podem ser publicadas, porque ela é minha, eu tenho acesso ao espelho. E aconteceu há uns 6, 7 anos, acho que talvez um pouco mais, eu posso... tá errando aí no tempo. Uma redação de uma pessoa que colocou no meio da redação uma receita de miojo. E um outro que colocou o hino, eu acho que era do Palmeiras foi no meio. E o que acontece é que essas redações não foram anuladas. E eu vou dizer corretamente. Porque a redação vinha falando do tema e ali tinha um pedaço que não era. E o Enem corrigia, pelo critério deles, parte desconexa, eu desconsidero. Então é como se aquele pedaço não tem, entendeu? Claro que vai perder, vai prejudicar a coerência e a nota vem. Foi uma redação que valendo 1.000, foi 400, 480. Alunos, 480, desculpa, esquece, você não vai passar em nada. Não passa nem na porta, não dá. Não dá, é uma nota muito baixa. Muito baixo. E essas redações, acho que uma foi 480, outra 520, foi uma coisa assim. E foram bem corrigidas. Só que criou-se um sensacionalismo, né? De que... Passou no Jornal Nacional, foi. Redação, né, com hino, não foi anulada. E era só você pegar a grade de correção e não era para ser. Quem corrigiu super bem. A partir daí eles mudaram. E agora no Enem, qualquer texto que tem uma parte desconexa é anulado. Tá? Então, tem vários outros critérios de anulação. Tem uns que são clássicos, né? Em todo lugar, por exemplo, assinar, você não pode, desenhar. Às vezes o cara escreve, mas põe um desenho em cima. E não pode, não é pelo desenho, é porque isso te identifica, sabe? Dá uma identificação. E você não pode se identificar. Claro, gente, são 3.000 corretores. A chance do seu professor querido pegar a sua redação, faz a estatística, 1 em 3.000, né? A chance é muito baixa. Mas... você não pode dar essa chance, mesmo sendo muito baixa. Então, se tem uma identificação, vai ser anulada, né, essa redação. Não vacila, viu, gente? Esse tipo de... Mas, enfim, aí eles mudaram um pouco os critérios e hoje em dia, né, a redação com a parte desconexa é anulado, né? Mas eu estou falando dos critérios. Um é a linguagem, que é um clássico. Erro de português é um. O segundo é a abordagem do tema e o Enem tem um diferencial, que é muito claro. Eles exigem que tenha um repertório sociocultural pertinente e produtivo, né? Então, definir. Repertório. Repertório é o aluno trazer uma informação que não esteja nos textos de apoio. Uma informação dele que ele articule com o tema. Tem que trazer algo a mais. Ou é um plus? Para qual nota, tá? Sem esse repertório, a nota fica nesse critério, no máximo em 120. Então... De 200, né? De 200. Okay. Todos eles valem 200 e a nota... O corretor, ele não corrige assim, ele corrige 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Porque é mais fácil, o cérebro pensa melhor com essas notas 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí o 3 é 120, o 4 é 160, o 5 é 200, né? E aí, para o aluno é nessa escala, mas para o corretor é 1, 2, 3, 4, 5. Ele chega no máximo no nível 3, que é ok, não é uma nota negativa, não é
passa de ano. 6 passa. Dá pra passar. Dá para passar, mas se quer ir para uma nota melhor, precisa de repertório. Precisa trazer algo inédito da coletânea, que não esteja na coletânea. Que não esteja na coletânea, tá? Então essa é a primeira parte. Segundo, tem que ser pertinente ao tema, e esse ano eles estão pegando mais pesado nisso, né? Porque tem muita redação pronta, sei que tem redação pronta, cuidado, o Enem tá correndo, aquele papo do gato e rato, né? Tem muita gente na internet que dá... Eu acho, há uma série de discussões sobre isso, mas redação pronta, você decora isso aqui, coloca esse repertório que sempre dá certo. Tem uns repertórios que são coringa, eles estão pegando no pé disso, então a ideia é que o repertório seja realmente... Aquela pessoa lá que escreve Foucault pra qualquer coisa. É por aí, tá? É o Zygmunt Bauman. Esse é a modernidade líquida. Não é esse, não. Não é esse que é o grande clássico do... É uma pedra no caminho. Tudo bom. Porque, vamos lá, eu sei, e você sabe hoje, e todo mundo que tá vendo sabe, o tema do Enem vai ser um problema. Necessariamente. Por que eu sei? Porque tá no edital, porque é a regra do jogo. Não, porque foi dito aqui no podcast. Vai ser sempre um problema, você tem que problematizar, beleza? Então, isso é dado, né? Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Poema, né? Temos um professor aqui de literatura, melhor que eu. Há uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra pode ser entendida como um obstáculo. Entendeu? Um obstáculo é um problema. Então ele começa falando que tinha uma pedra no caminho, isso é um obstáculo, tal como o tema. Entendeu? Que é um obstáculo. E aí... Repete aqui pra mim, professor. Grava aqui, porque essa é boa. Essa é boa. Eu também quero copiar, inclusive. Fazer Enem daqui. O que está acontecendo é que esse ano o ano passado isso valeu. E em teoria, eu não vi nenhuma, tá? Mas em teoria, poderia ter dado nota 1000, em teoria. Esse ano não vai dar, porque esse ano eles querem... Exatamente esse argumento não dá. Eu tô falando em primeira... Isso é exclusivo, o pessoal não sabe ainda. Opa. Porque... Para. Exclusivo aqui do podcast do Objetivo São Carlos. Isso eu não falei ainda para os alunos, porque eu fiquei sabendo essa semana. Fontes, passarinhos, né? Os corretores do Enem estão em treinamento, e o treinamento deles é pela internet, enfim, né? E a gente... enfim, né? E o que acontece é que esse ano eles querem, eu acho que é muito justo, que o repertório tenha de fato a ver com o tema. Tá? Então, se o tema é registro civil, tem que falar de registro, não pode ser uma pedra no caminho que não fala de registro. Então, ou de cidadania, ou de invisibilidade, mas o tema, o repertório tem que de fato, para a nota máxima, por favor, né? Ele tem que, de fato, dialogar com o tema. Então, mais criterioso ainda, então. Porque estava ficando várzea mesmo, entendeu? Era só decorar um argumento ali, que cabe em tudo e pronto. Tem umas boas, assim, Utopia é um livro famoso, importante, mas que é um lugar ideal. Aí você põe Utopia e fala, no Brasil não é utópico, não é ideal, porque tem problema. Porque trouxe o argumento de fora. Problema, entendeu? Então sempre vai ter um problema. Então eu cito esse livro e junto, qualquer que seja o tema, vai dar. E vai dar mesmo. E realmente é verdade. Mas agora eles vão pegar esses repertórios e isso não vai dar nota máxima. Justo. É o que eles estão dizendo. O que seria um repertório pertinente? Eu vou trazer porque senão as pessoas, sei lá, um tema possível. Tem um monte de tema aí que a gente pode chutar depois. Mas, por exemplo, doação de sangue no Brasil. O que é um repertório que eu acho maravilhoso, que o pessoal não pensa? É um repertório de biologia, né? É falar do sistema ABO, como isso foi importante, que permitiu doação de sangue, sabe? Quando fala em repertório, não precisa ser necessariamente um livro, filosofia, sabe? Pode ser, né, da biologia, pode ser um filme que a pessoa viu, né? Qualquer coisa que ele consiga relacionar com aquela discussão e, por favor, que enriqueça a discussão, que agregue, tá? Não pode estar lá só por estar. Então, ele tem que estar realmente articulado com a argumentação. Esse é um outro critério. É a abordagem do tema, sim, é o critério 2, mas para a nota máxima, para ser uma boa abordagem do tema, precisa ter esse repertório, né? É essa a questão. Extra. Né? Okay. O terceiro é a questão mais da coerência, que é a articulação das ideias. Essa é uma muito difícil, porque você tem que trazer um repertório, discutir o tema e articular isso bonitinho, sem se perder no meio do raciocínio. Tem muito... a gente fala, tem muito aluno que... Não é igual esse podcast, né? Cada hora vai nosso. A nossa nota está bem baixa. Projeto de texto aqui 0, né? A gente foi para um lado, para o outro, se perdeu, depois volta. Ixi, esse rolo é o não fazer, tá? Ó a dica aí, gente. Não é, sabe? É mais linear, você vai ter... E dentro do raciocínio, dentro de cada argumento, você não se perde. A sua proposta tem que ser coerente com o que você discutiu, sabe? Se você falou que o problema da falta de registro é que tenha, sei lá, faltam cartórios nas periferias, aí tem que fazer campanha para
informar as pessoas. Isso não é coerente, entendeu? O problema é a falta, então a proposta tem que ser construir, entendeu? Não dá para fazer uma parte desconexa da outra no sentido, nas ideias, eu estou dizendo. Mesmo que você ponha o em suma, você ligou, entendeu? Mas as ideias não ligaram. E essa é a competência 3. Eles chamam de competência, né? A competência 4 são os conectivos, a coesão, que não é só conectivos, mas repetição de palavras, principalmente palavra do tema, a tendência é a pessoa usar muitas vezes. Essa de doação de sangue, os alunos penam para não ficar falando sangue toda hora, né? Uma palavra não tem sinônimo. Vai substituir o sangue pelo quê? Você tem aquele que usar... líquido vermelho que percorre nossas veias? É por aí. O pior que é por aí. Sério? É por aí. Essa substância, a gente chama isso de hiperônimo. Hiper, né? Um nome grande. São as palavras grandes que você vai usar para fazer essa substituição. Então, no lugar de sangue, você põe líquido, você põe substância, você põe fluido, sei lá, né? Mas aí, e claro, os pronomes, né? O sangue você pode falar ele, esse, que, o qual, né? Então, existem palavras... Então, repetição de palavra também é uma coisa ruim? Sempre, né? Okay. Mas isso é em qualquer lugar, tá? Em qualquer texto escrito formal, isso é um problema. Okay. Claro, a palavra do tema ela é recorrente, você vai usar essa palavra várias vezes durante o texto, normal. A minha dica é, você pôs a palavra, substitua umas 2 vezes, depois pode pôr de novo. Então você pôs sangue, aí você falou ele, aí você falou fluido, aí põe sangue de novo. Tá? E aí depois você substitui mais 2, põe sangue de novo. Não tem problema, tá? Boa mas dica. Essa então pode se repetir, mas não é... não pode ter na mesma linha, um do lado do outro, né? Então o critério para ver se a repetição é excessiva, que eu gosto de falar é esse. Se tem substituições da palavra. Porque o aluno tem que mostrar que ele tem um vocabulário, que ele consegue mudar. Para nota máxima. Para nota alta, sempre pensando nisso. E a última proposta, o último critério, né, é a proposta de intervenção, que tem que ter, né, vale 200 pontos, e a proposta tem que, ela já foi de várias maneiras, tá? Durante os anos eles foram mudando. Já teve uma proposta que eles falaram que tinha que ser exequível, só que isso é difícil de avaliar, né? O que é exequível, né? É difícil. Tinha que ser inédita, né? O que é inédito, o que ninguém nunca fez. Então, hoje em dia é mais simples, tem que ter 5 elementos, tem que ter quem faz, o agente, né? Então, quem que vai resolver? É o Estado, ou qual ministério, ou então é a família, ou... Tem que envolver a escola. Eu lembro que quando eu estava prestando, o professor falava que tinha que envolver os 3. Estado, sociedade e indivíduo. Hoje em dia ainda tem essa? Esse era o critério de uns 5, 6 anos atrás. Era assim mesmo, mas era assim mesmo. Você tinha que envolver vários níveis. Aí isso também não estava dando muito certo. E agora eles mudaram. Você não precisa ter... Agora é um só. Você pode ter até mais de um, mas você precisa ter elementos. Quais são? Um agente, a ação, né? O quem vai fazer, o que vai ser feito, o meio, isso que muita gente não põe, que é como eu vou fazer, né? Eu falo isso para os alunos, ano eleitoral, eu falo assim, vou melhorar a educação. Beleza, como, né? Quais são as medidas? Então, eu vou garantir o acesso ao registro. Beleza, como isso vai ser feito, né? Precisa ser colocado uma finalidade, qual o objetivo disso, que é normalmente fácil, e um desses 4 elementos precisa ser detalhado. O detalhamento é o 5º elemento. Então, precisa ter esses 5 elementos. E aí ficou fácil, né? Porque são 200 pontos, cada um vale 40. E aí, se você puser os 5 certinho, já tira 200. É só decorar que tem que ter esses 5 e colocar direitinho, tá? Direitinho. Porque às vezes o cara acha que é meio, mas ele tá pondo ação, tá? O jeito de escrever é importante para ficar claro, né? Que tem esses 5 elementos. Então, esses aí são os critérios de correção. Nossa, é muita coisa. Marcelo, eu queria só perguntar agora para aquele aluno que tá nervoso, tá desesperado, ele não sabe o que vai fazer lá no dia. Por onde ele começa? Você tem alguma dica lá na hora? Muito tempo ainda. A gente tem 1 mês ainda até a prova. O que eu vou falar para essa pessoa é, primeiro, tenta internalizar essa estrutura. Internalizar... Você vai falar se interna. Não, né? Também. Mas internalizar a estrutura, porque a estrutura do Enem, é isso que eu estou falando, ela é muito quadradinha, sabe? É uma introdução padrão, os argumentos também seguem o padrão. Essa proposta, né? Ela tem os 5 elementos, ela é bem padrão. Então, tentar internalizar essa estrutura e tentar seguir. Uma redação que faz essa estrutura super bem feitinha, ela chega nos 800. Ela não é 900 ainda, mas ela já é uma redação 800 que, conforme o curso, já é competitivo. Já né? Tá ótimo. Às vezes já é suficiente. Se internalizar isso e não tiver muitos erros de português, lidar bem com a linguagem, do tipo saber usar os conectivos, talvez
bata, né, chegue ali nos 900, né? Mas aí entra esses outros aspectos. Faltando pouco tempo, o que eu diria? Internaliza essa estrutura. Como é que eu faço isso? Milhares de lugares, inclusive, vou fazer a propaganda de novo, no canal do Palavrizar tem, né? A gente coloca isso lá de graça, tá? Mas tem em vários outros lugares, tem cartilhas de redação nota máxima, qualquer apostila, né? De qualquer material do Objetivo, com certeza, mas vai ter, né? Essa estrutura da redação do Enem. Então, é tentar internalizar e guardar essa estrutura bem. E com essa estrutura já em mente, já... Isso. É uma tremenda ajuda, né? É isso. Você vai saber o passo a passo ali que você tem que fazer. Pronto, é isso. E outro fator importante é o tempo. No dia da prova, eu quero dizer mesmo, né? Tá. É o tempo, a administração do tempo, né? Porque tem muito aluno que não vai pular a etapa, talvez, do rascunho. E vai direto passar para a caneta, porque já perdeu tempo, né? Então, esse projeto de tempo no dia da prova também é importante, né? É importante. Tem que saber administrar, por isso eu recomendo demais que façam simulados, que façam provas, que escrevam... Treino, né? Até para saber o que dá para fazer, né? Eu tenho alunos, antes que me entenda errado, né? Que treinaram tanto que eles fazem um projeto mais detalhado, eles já fazem um projeto o que a gente chama de tópico frasal, que é a ideia central, e já traz ali mais ou menos qual é o repertório, então faz um projeto em que se demora um pouco mais, mas com mais detalhes e já vai direto. E não precisa fazer rascunho, né? Por quê? Porque treinou isso assim, o ano todo. O ano todo. São alunos, não é brincadeira, mas tem alunos esse ano aqui da minha escola que já fizeram perto de 40 redações no ano, né? Então, fizeram 40 vezes Estão isso. preparadíssimos. Estão preparadíssimos. Então, eles sabem essa parte de internalizar a estrutura. Nossa, isso é tranquilo. E sabem o tempo, né? Porque se eu já fiz 40 vezes, eu sei quanto tempo eu levo aqui, quanto tempo eu levo ali, e eu consigo lidar, né? A ponto de saber se eu preciso... Mas isso normalmente foi no outro tempo. Eu preciso correr um pouco mais, não preciso, né? Como é isso? A gente acha que o tempo ok para fazer a redação, tudo, passando a limpa, em torno de 1h30. Até 2 horas ainda vai, mas começa a correr algum risco, né? Talvez tenha que chutar alguma coisa. No dia do Enem, ele dá quanto tempo a mais por causa da redação? 1 hora? 1 hora. Só que o ideal seria 1h30, então. Mas é uma prova as provas do dia agora é bem mais tranquilo. É linguagens e humanas. Então não tem conta, né? Então eu acompanho o Enem, né? Desde sempre. E quando a primeira vez era matemática e linguagens. E a redação. Muitas pessoas não conseguiam, porque a prova de matemática do Enem, ela é uma prova feita por um determinado aluno que consegue fazer muito raciocínio de cabeça. Isso, raciocínio lógico também. De cabeça, consegue entender proporcionalidades, então ele não precisa fazer conta, sabe? Ele consegue ver aqueles números e fazer uma fração, o que faz ganhar tempo. E faz com que isso seja muito rápido. Tem alunos que vão fazer prova do Enem que faz a tabuada no dedo, né? Se eu falo 7 vezes 8, tem que ficar contando. E aí vai demorar bastante, óbvio, entendeu? E aí, quando era junto com matemática, muitos alunos tinham problema. Mesmo quem fazia redação em 1 hora tinha problema, né? Porque era prova que não dava para terminar. Desde que ela ficou com humanas e linguagens e a redação, os alunos que têm problema no tempo, são aqueles alunos que sempre tiveram, sabe? Aquele aluno que quando você vai tomar conta de prova, desde o 6º ano... Fica até o finalzinho ali. E mais um pouco. E sai sempre chorando que não deu tempo. Quem já tem esse histórico... Eu já tive alunos assim, né? Teve uma aluna que uma vez eu pedi para ela ler um texto para mim em voz alta. E eu percebi que ela lia muito devagar. Ela tinha uma leitura muito lenta. E quando eu percebi isso, eu orientei, faz um curso de leitura dinâmica, sabe? Ler entendendo, mas ler com um pouquinho mais de velocidade. Ela conseguiu ganhar, sei lá, a leitura dela... quase dobrou o tempo, assim, para baixo. Sei lá, se ela levava 2 minutos para ler essa folha, ela começou a ler em 1 minuto. Então, o tempo... E ela conseguiu fazer as provas, passou em medicina. Ela nunca terminava as provas, aí ela começou a terminar. Por quê? O problema era outro. Então, essa pessoa que lê devagar, que demora muito para ler, enfim, esse aí, eu acho que não tem muito o que fazer, tem que mudar outras coisas. Mas 1h30, eu acho que é ok. 2 horas dá, mas começa a ficar apertado.
quando eu falo dá, presta atenção. É um dá sim, você vai sofrer, tá bom? No final você vai ficar tenso, vai ter que ler correndo os últimos. Não vai ser sossegado. Mas ainda fecha. A partir de umas 2h30 começa... ou o cara é... Aí perdeu muito tempo. Ou ele é o super veloz nos textos, ou não deu. Entendeu? Aí ou tira 1000 nessa redação, ou já pode entregar e ir embora. Começa a não dar, Matricule-se no cursinho do próximo ano. 2h30 começa... Objetivo São Carlos. No objetivo de preferência. 2h30... Tem gente, mas começa a ser muito raro. 1h tem gente que faz isso, que é esse que fez 40 redações no ano, caiu um tema que já conhece, tem gente que até faz em 1h. Isso considerando que ele vai fazer uma boa redação. Uma boa, hein? E Porque demorar 2 horas pra fazer uma má redação. Não, os caras das 2 horas, bom, enfim. Mas aí é essa estratégia. A única coisa que eu oriento para os alunos é cuidado para não deixar a redação para o final. Tá? Porque se ele não terminar, sei lá, fez a redação inteira, foi passar limpo, só faltou a conclusão. Tá? Ele vai perder no mínimo uns 400 pontos. Né? Porque não vai ter a proposta, então já foram 200. Tem um critério que eu não falei, mas tem que ter as 3 partes do texto, a introdução, o argumento e a conclusão. Não vai ter a conclusão, então você já perdeu isso, vai ficar incoerente, porque o texto não fecha. Em outras palavras, não terminou, só faltou a conclusão, hein? Não é que não faltou tudo. No máximo, se fosse tirar 1000, vai tirar uns 600. Nossa. Se fosse 1000, tá? Então, provavelmente vai ser o quê? Então, deixar a redação para o final, eu falo para os alunos, é viver perigosamente, né? Você gosta dessa adrenalina, né? Sabe, você faz bungee jump, pula de paraquedas, nada com tubarão, sabe? Esses caras, né, que gostam do perigo. Então, beleza, deixa a redação para o final e vai para adrenalina, tá? Porque se der, deu. Se não der, volta no que vem. Vai pro cursinho de novo. Vai pro cursinho, entendeu? Então isso faz aí. A redação primeiro, gente. Faz a redação primeiro. Tem uma estratégia que é boa, que é fazer no meio. O aluno começa, ele lê o tema, faz uma anotação, aí vai fazer as questões, faz, sei lá, metade da prova, define quantos você vai fazer, né? Normalmente faz uma das duas, faz ou humanas ou linguagens, aí volta para a redação, aí faz inteiro e aí termina, né? Essa é uma estratégia que eu acho justa, muito boa, sem problema Nada nenhum. Tão arriscado assim. Nada tão arriscado. Antes que fale qualquer coisa. Ano passado eu tive um aluno nota 1000, dos 22 no Brasil, teve um aluno meu nota 1000. E ele fez a redação no final. Então, antes que fale qualquer coisa, mas ele tirou 1000. Ele estava muito treinado. Sempre tem exceções. Ele estava muito treinado. Ele gostava de ver perigosamente. E também, né? Ele fez isso e sobrou, mas ele entregou meia hora antes, foi sossegado. Nossa. Então... ele sabia que dava, sabe? Assim, já tinha treinado muitas vezes, ele preferia, por outros motivos, tirou 1000 para ficar feliz, tá bom? Então não é isso. Mas só tô dizendo, não é que tá errado fazer no final, mas, saiba o risco que você tá correndo, né? É isso que eu diria. Agora eu vou pedir para entrar a bola de cristal que o professor trouxe. Você vai esfregá-la e vai nos dizer, qual é o tema da redação do ano que vem. Do ano que vem ou desse ano? Desse ano, desculpa, desse ano. Pô, depende da bola cristal. Emenda 2 já, desse ano do ano que vem, professor. Esfregue sua bola de cristal e nos foi esse ano, vai ser ano que vem, né? Isso. Na verdade, o que eu falo para os alunos é que eles estudem o que a gente chama de alguns eixos temáticos. Porque mesmo que não seja o tema, ele ter alguns desses conceitos faz com que ele consiga dissertar sobre os temas, né? Então, e desses eixos, tem um que é o melhor, o DBE é o para seguir, que eu chamo o eixo da cidadania, né? Que foi inclusive ano passado. Para quem não tem esse conceito com essas palavras, cidadania tem a ver com direito, ser cidadão, né? Sei lá, cidadão italiano. Você é cidadão italiano? Coisa de sobrenome, vai tirar a cidadania italiana? Não, eu tenho descendência, mas não pretendo, nunca pensei. Você já tem muitos filhos assim? Ele falou descendência. Né? Quantos filhos você já tem? Mas tudo bem. O professor de português é muito chato, cara. A gente corrige. Mas enfim, por que eu falo isso? Porque o que é ser cidadão italiano? Eu vou para a Itália e eu passaria a ter os mesmos direitos. Eu vou poder trabalhar, eu vou poder ter uma aposentadoria se eu for cidadão. Se eu for para a Itália e eu não sou cidadão italiano, eu não tenho direito a trabalhar registrado, eu não tenho direito
aos direitos todos votar, por exemplo, aos direitos dos italianos. Então, o conceito, o eixo, né, de cidadania, eu acho que é o melhor. E, claro, entender quais são os direitos, né, que se construíram, né, na nossa sociedade. Então, tem os tipos, né, tem os direitos ligados ao bem-estar, a gente chama de direitos sociais, e aí uma lista, por exemplo, moradia, nunca caiu, é um tema muito bom, né? Claro que vai ter uma frase inteira, moradia eu estou pensando na palavra principal ali, mas alguma coisa sobre moradia seria um bom tema, né? Saúde, já caíram algumas coisas, mas ainda tem alguns aspectos de saúde que não caíram. Esse tema que eu falei da doação de sangue, eu gosto, porque se cair vai ser campanha, né? O pessoal já sai da prova, pensa sobre o tema. E já vai doar. Já sai conscientizado. Já sai conscientizado. Eu gostaria desse tema, seria um tema... É relativamente fácil, ele não é um tema que dá tanto trabalho assim, né? Não sei se o Enem vai querer isso, mas esses temas que têm a ver com bem-estar. Moradia, transporte, saneamento é um tema que nunca caiu também, né? Então essa questão do saneamento básico também é bem boa. Aí tem os direitos mais ligados, os direitos mais básicos, né? Que são os direitos civis, que têm a ver com as liberdades. Então, eventualmente, alguma questão ligada aí à liberdade de expressão, já caiu liberdade religiosa, né? Mas alguma coisa ligada a isso. E talvez, eu acho pouco provável, mas talvez alguma coisa ligado a voto, né? O voto como direito, a democracia como direito. Já caiu em 2002, há 20 anos atrás já caiu esse tema, era o outro modelo do Enem, enfim. E eu não sei se poderia aparecer novamente, mas é um ano de eleição, então as questões políticas podem aparecer. Tem um outro que também me corre meio por fora, é falar, por exemplo, sobre atividade física. Esse ano tem Copa, tem gente falando que pode aparecer alguma coisa ligada aí a esporte. Eu não sei se cairia esporte, porque não é bem um direito, né? Mas a questão... da importância da atividade física. O bem-estar isso, que o acesso. Você liga isso com saúde, né? Mas aí você tem uma problematização, que é o sedentarismo da nossa sociedade, ficar no computador, no celular, entendeu? E, enfim, eu acho que é um tema bem bom. Se cair vai ser um tema fácil de falar, um tema tranquilo. Então, eu acho que esse é um eixo, né? Que é o eixo que, se for apostar um só, você vai estudar uma coisa só. Você está vendo esse podcast na véspera, entendeu? Né? Você está vendo isso aqui, prova é amanhã, tá? Vai conhecer o conceito de cidadania, estuda um pouco sobre isso, lê alguns artigos da Constituição que serve como repertório, né? Eu sempre recomendo o artigo 6º, que fala desses direitos. Gente, é desse tamaninho, tá? São 5 linhas. Nem isso, 4 linhas. Achei que era a grossura do livro. Isso não, daqui que você fez. É o parágrafo, okay. Entendeu? São 4 linhas lá, os direitos sociais, eu tô quase decorando. Enfim, né? Eu acho que é bom ler, né? Tem o artigo 3º também, do qual o papel do país, para que serve o Estado, né? Eu acho que, e a Constituição, é a lei brasileira, eu acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Então, tema, eu colocaria esse eixo, né? O eixo da cidadania, para mim, é o eixo mais forte. Correndo por fora ali, que eu acho que tem um pouquinho menos de chance, mas pode aparecer alguma coisa ligada a comportamentos, né? Então dá para falar de um bullying, alguma coisa assim, que não é exatamente cidadania, direitos, mas que talvez coubesse um cyberbullying, né? Alguma coisa ligada a comportamento. E já faz muito tempo que não cai nada ligado ao meio ambiente, né? Eu não acredito que vai cair a Amazônia, por motivos outros, né? Mas eu acredito que poderia cair uma questão sobre o lixo, porque lixo é um problema mais das cidades, não é muito governo federal, e é um problema sério, é uma questão importante para se discutir, enfim, e não é difícil também. Eu apostaria, né, em temas assim, mas o que eu vou dizer para os alunos? Acertar o tema. É gostoso, você sente melhor, tal, mas não é isso, tá? O importante é internaliza aquela estrutura, sabe fazer, porque aí não importa muito o tema, você sempre consegue, né, articular direitinho. É isso aí, excelente, professor. Que é isso. Então é isso aí, professor Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra e um grande prazer ter um dos maiores professores de redação do país. Muito obrigado mesmo. Essa maior do país. Obrigado demais. Eu que agradeço. Foi um prazer, foi muito gostoso. Bate-papo foi legal, foi bem leve. Gostei bastante. Ficamos felizes. Muito obrigado. sempre. Obrigadão e tchau, tchau. Tchau.